Você já viu pessoas gritando, pessoas correndo, rodopiando, caindo no chão, ficando desacordada e afirmando que isso é uma manifestação do Espírito Santo? Será que isso é bíblico? Será que isso é realmente verdade? Bom, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Por isso, assista até o final. Não tire conclusões precipitadas, mas assista ao vídeo até o final para você entender um pouco mais sobre o que eu vou dizer. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus e a sua atuação é extremamente importante na nossa vida individual e também para a igreja, para o corpo de Cristo. O Espírito Santo é muito importante. Sendo ele a terceira pessoa da Trindade, nós precisamos reverenciá-lo, tratá-lo com temor, tratá-lo com reverência. Nós temos que ter muito temor com as coisas de Deus, com o Espírito Santo, para afirmar que algo é do Espírito Santo, para afirmar que aquilo realmente é uma manifestação do Espírito Santo. Mas não é isso que nós vemos nas igrejas neopentecostais. E foi isso que me moveu a vir fazer esse vídeo, gravar esse vídeo falando sobre a atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje, nessas igrejas neopentecostais, ele é tratado como uma ferramenta, como uma energia que pode ser manipulada pelas pessoas. Eles transferem unções uns para os outros, eles fazem as pessoas cair, eles manipulam ali o ambiente todo e tudo isso não agrega em absolutamente nada. Quantas dessas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, que têm essas diversas manifestações, estão envolvidas em polêmicas gravíssimas? Estão envolvidas em diversos problemas aí que não deveriam estar, que só trazem vergonha para a igreja. Aonde que isso está edificando? Esse é o primeiro ponto que nós temos que observar e racionalizar isso. Onde que isso agrega na igreja? Onde que isso agrega na vida do cristão? Rodopiar, gritar, correr, desmaiar? Onde que isso está trazendo algum tipo de edificação ou de crescimento? Me responda, no que isso edifica? Quantas pessoas têm essas experiências e voltam para suas vidas pecaminosas logo em seguida? Para uma vida distante de Deus, distante da vontade de Deus? E aí as pessoas tratam o Espírito Santo, esses pastores, esses pregadores, esses líderes tratam o Espírito Santo como essa ferramenta apenas para manipular as pessoas. E eu digo mais, eu afirmo aqui, que eu acredito que grande parte dessas manifestações ditas do Espírito Santo, na verdade, são manifestações demoníacas que mexem com o emocional da pessoa. Uma influência demoníaca vai ali, mexe com o ambiente, mexe com o emocional da pessoa e faz todo esse show que não traz absolutamente nenhuma vantagem, nenhum acréscimo à vida espiritual dessas pessoas. Enquanto está tendo esse show, a Bíblia está fechada. Enquanto está tendo esse show, Cristo não está sendo glorificado, Deus não está sendo glorificado. E eu afirmo para você que, biblicamente falando, a atuação do Espírito Santo ela é bem diferente disso. Bem diferente do que nós vemos nas igrejas neopentecostais. A começar por 1 Coríntios 14:33, olha só o que diz. Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Se Deus não é Deus de confusão, de onde vem toda essa confusão? É daí que eu creio que toda essa confusão, toda essa bagunça dentro da igreja que não acrescenta em absolutamente nada, provém de influências demoníacas. Porque se Deus não é Deus de confusão, da onde surge a confusão? Do diabo, dos demônios. Eles estão atuando, fazendo essas coisas acontecerem. Estão tirando o foco de um culto a Deus e colocando o culto a, sei lá o que, as emoções, as bagunças, aquele ambiente caótico ali, onde não conseguimos ver Deus naquilo. Não conseguimos nos sentir confortável, que traz vergonha. Essas práticas de confusão todas são fruto desse emocionalismo sendo influenciado por ações demoníacas. E na Bíblia, olha só, eu trouxe aqui 3 manifestações do Espírito Santo. 3 principais, aliás. O Espírito Santo tem diversas, mas eu trouxe aqui 3 principais manifestações que vão contra o que essas igrejas neopentecostais ensinam. A primeira manifestação é a convicção do pecado. O Espírito Santo convence, leva a pessoa ao arrependimento. Isso não é só uma vez quando se converteu, se arrependeu de não ser crente, né? Quantas pessoas são assim? Ela vai para a igreja e ela se arrepende de não ter sido uma religiosa daquele ponto. E a partir dali ela se torna uma pessoa religiosa. Não é sobre isso. É se arrepender dos seus pecados. Todos os dias crescendo em graça e em conhecimento. Todos os dias você vai encontrando em você coisas que você precisa mudar, que você se arrepende, que você quer deixar para trás. Uma outra manifestação é a santificação. A santificação é algo que vem do Espírito Santo. Ele nos leva a nos santificar, ele nos separa deste mundo. Ele que nos leva transformando o nosso interior a cada dia nos santificarmos mais.
Cada dia nos tornarmos mais santos, mais próximos de Deus. Uma outra manifestação é o testemunho, não testemunho financeiro, igual você vê nas igrejas. Você liga o canal evangelístico lá, de uma igreja neopentecostal, a pessoa está contando que ela foi curada, ela está contando que ela conseguiu um carro, uma casa, que ela enriqueceu, que seus negócios vão bem. Não é esse tipo de testemunho. É testemunharmos a Cristo através do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa maneira de falar, nossa visão de mundo. Isso é testemunhar a Cristo, é se comportar de uma maneira diferente da maneira que o mundo se comporta. Esse é o testemunho que o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, ele faz. Por isso que muitos crentes não conseguem ter testemunho de crentes, não conseguem ter uma vida de crente. Você olha aquela pessoa, se diz evangélico, frequenta uma igreja evangélica, mas ele é igual aos outros. Não vê diferença entre ele. Por quê? Porque ele não tem testemunho nenhum. O Espírito Santo não está atuando no coração dele, não houve arrependimento. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma essas manifestações caóticas, mas nós encontramos manifestações espirituais que trazem crescimento e edificação na vida da pessoa. Por isso que eu afirmo mais uma vez que essas manifestações devem ser consideradas abomináveis por todos os cristãos legítimos, os cristãos verdadeiros. Onde o Espírito Santo atua, não há correria, não há grito, não pode haver choro sim de arrependimento, pode haver sim tristeza, a pessoa pode cair no chão, com a cara no chão, como eu já caí várias vezes, em tristeza por ter vivido longe de Jesus, em tristeza por ter cometido tantos pecados, em tristeza porque mesmo se dizendo crente ainda erra, ainda falha, mesmo conhecendo a verdade ainda comete erros. Isso pode acontecer sim, mas porque isso é fruto de um arrependimento. Agora não correria, gritaria, duelo de línguas, igual eu já vi. Abominável, isso é abominável, terrível. Pessoas subindo, querendo escalar a parede das igrejas, outros gritando, outros desmaiando, outros transferindo unção e derrubando a multidão. Não é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação demoníaca isso. Onde o Espírito Santo atua, há arrependimento. Onde o Espírito Santo atua, a santidade e desejo pela verdade, por conhecer mais da palavra de Deus, por conhecer mais de Jesus. Por isso, fuja dessas igrejas que mantêm a sua Bíblia fechada ou que leiam um versículo lá e logo em seguida fazem um monte de outras coisas. Fuja dessas igrejas e procure uma igreja onde talvez não há tanta manifestação de poder, talvez não há manifestação do Espírito Santo dessa maneira. Talvez uma igreja que você pode até considerar uma igreja fria, igual eu vejo alguns irmãos considerando umas igrejas frias, mas são igrejas bíblicas. Igrejas onde você raramente vê um escândalo. Igreja onde você raramente vê alguém dando um mau testemunho, ao contrário, elas estão focadas em se ajudar os irmãos, ajudar a sociedade, levar a Cristo às outras pessoas. Se esse vídeo edificou a sua vida, então já compartilhe ele, envie para mais pessoas, se inscreva no canal também e que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.